Começa agora o Momento da Fé. Venha mudar a sua vida através do poder de Deus. Agora, com o pastor Romero Silva. Momento de Fé. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga boa noite, que bom que você está aqui. Glória a Deus, que bom que todos nós estamos aqui nessa noite abençoada. Pode sentar em nome do Senhor Jesus, porque eu creio que Deus ele quer falar poderosamente ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Antes da gente entrar no entendimento da nossa mensagem, eu queria te dizer algo que eu sempre falo. A palavra de Deus, ela não é apenas letras. A palavra de Deus, ela é viva. Então, todas as vezes que nós lemos algo, Deus ele tem algo novo para nos ensinar através daquilo. Amém? E hoje nós iremos aprender algo que você talvez nunca ouviu. Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 12. Aliás, capítulo 11. Evangelho de Marcos capítulo 11. E nós iremos começar lendo a partir do versículo 12. Marcos capítulo 11, versículo 12. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 11, versículo 12. Todo mundo achou? Antes da gente começar a ler, posso fazer uma pergunta para você? Você já foi ferido por palavras? Alguém já te feriu por palavras? Já te machucou por palavras? Vou entrar mais a fundo. Alguém já te machucou falando uma verdade? Como assim, pastor? A verdade não machuca. Machuca quando ela não é falada da maneira correta. Exemplo, você sabe que se você guardar um feijão por muito tempo, o que é que vai acontecer com ele? Vai dar bichinho, é ou não é verdade? Então veja, se você sabe que você guardar um feijão por muito tempo ele vai dar bichinho, e você guarda um feijão e esse feijão passa muito tempo, é preciso que alguém chegue para você e diga assim: você foi um irresponsável, você foi isso, você foi aquilo, você foi aquilo, você foi aquilo, porque guardar feijão dá bichinho. Veja, essa pessoa te falou uma verdade, foi ou não foi? Mas te ofendeu, porque não foi falada da maneira certa. E Jesus, ele nos deixa um exemplo totalmente claro sobre isso. Como assim? Abre a tua Bíblia, já está aberta, né? Marcos capítulo 11, versículo 12, ele diz assim, ó: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Você já ouviu essa mensagem que fala sobre a figueira que se secou, não é verdade? E o que é que isso tem a ver com palavras? O que é que isso tem a ver que eu estava explicando no começo? Entenda, meu irmão, por mais que você seja de Deus, por mais que você seja uma pessoa consagrada a Deus, por mais que você viva diante da presença de Deus como Jesus foi, quando você fala algo fora de tempo, você pode acabar secando a vida de alguém. Jesus cometeu pecado? De modo algum, mas ele fez com que a figueira se secasse. Por quê? Porque não era tempo de figos e ele queria figo. Jesus ele não cometeu nenhum pecado, mas através do que ele falou, o que foi que aconteceu? Uma figueira secou. E quantas vezes nas nossas vidas nós temos falado algo para alguém fora de tempo, por mais que seja bom, por mais que seja certo, por mais que seja uma verdade, nós temos falado fora de tempo e aquilo ali tem prejudicado a vida de alguém. Então, quando você for falar algo para alguém, espere Deus testificar no teu coração, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele falará por nós. Amém? Então, se você tem um filho, uma filha que está longe dos caminhos do Senhor, você não precisa ficar falando o tempo todo sobre o erro daquela pessoa. Porque veja, quem bebe sabe que beber é errado, sabe ou não sabe? Quem se prostitui sabe que se prostituir é errado, sabe ou não sabe? Quem é viciado em jogo, em droga, sabe que isso é errado, sabe ou não sabe? Então para que você vai ficar remoendo o erro daquela pessoa? Porque você não chega apresentando a solução e mostrando que se ela continuar fazendo aquilo, ela vai sofrer consequências. Você não vai tirar o peso da consequência, mas você vai mostrar para ela uma solução, porém, no tempo certo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser simples como a pomba, porém, prudente como a serpente. Você já viu uma serpente quando ela vai atacar a presa?
ela vai bem silenciosa. E quando ela dá o bote, ela erra? Não erra, por quê? Porque ela dá o bote no tempo certo. Então você tem que ser simples, o quê? Usar as palavras que Deus tocar no teu coração, na tua capacidade, muitas vezes até na tua limitação. Porém, prudente como a serpente, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, no lugar certo, para que aquele conselho entre no coração daquela pessoa e mude a história daquela pessoa. Em vez de você estar falando aquilo que você quer falar, fora de tempo, fazendo com que a vida de alguém se seque. Então, meu irmão, nós não temos que falar nada fora de tempo. Nós temos que pedir sabedoria a Deus para que tudo que nós falarmos venha produzir edificação para aqueles que nos ouvem. Venha produzir uma virtude, uma bênção para aqueles que estão nos ouvindo. A palavra de Deus fala que Maria, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Qual foi? Transformar a água no vinho, não foi? E a palavra de Deus fala que Maria chega para Jesus e fala assim, ó, Jesus, acabou o vinho. Qual foi a resposta de Jesus? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque ela foi falar algo fora de tempo. Porém, ela tomou uma atitude, o quê? Entenda algo, quando você aceitou Jesus, você não só aceitou Ele para que Ele te leve para o céu, você aceitou Jesus para que Ele seja o Senhor da tua vida, governe os teus passos, governe tuas palavras, governe tuas atitudes, diga glória a Deus. E a partir do momento que Maria tomou a posição e falou algo fora de tempo, ela estava assumindo uma posição que não cabia a ela. Mas a partir do momento que Jesus falou, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, ela olhou para os servos que estavam ali e falou o quê? Fazei tudo o quanto ele vos disser. Então, a partir daquele momento, ela tirou Jesus da posição de um simples convidado daquela festa e colocou Jesus na posição de senhor daquela festa, para que ele governasse aquela festa. E quando Jesus estava na posição de senhor daquela festa, ele pôde fazer o milagre. Diga glória a Deus. Agora eu vou te perguntar uma coisa. O que é que Maria tinha a ver com o vinho ter acabado? Quem era para estar preocupado? O noivo e a noiva. Então, muitas vezes, a gente está falando demais, se preocupando com aquilo que nós não temos que se preocupar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, cada um no seu quadrado. Amém? Muitas vezes nós estamos querendo nos meter, meu irmão, em algo que nós não temos que nos meter. Entenda algo. Maria não tinha nada a ver com a história, mas se meteu, não foi? Agora eu te pergunto, quem levou a bronca? A corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco, e o lado mais fraco é aquele que se intromete. Então não se intrometa naquilo que você não foi chamado. A palavra de Deus fala que aquele que se intromete em questão alheia é igual pegar um cachorro pela orelha. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ou seja, vai levar uma dentada. Então, meu irmão, você não tem que se intrometer onde você não foi chamado, você tem que ser servo do Senhor e esperar Ele te impulsionar, ou Ele te dar uma palavra, ou Ele te motivar a tomar uma atitude, ou a falar algo para alguém, porque quando você, como eu falei, se você fala algo para alguém, fora de tempo, em vez de você ajudar, você vai atrapalhar. Lá em Tiago fala que a nossa língua é um pequeno fogo, porém, incendeia todo um bosque. A nossa língua ela é que nem a nau de um navio, bem pequenininha, mas muda o curso do navio. Então nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos e com quem nós falamos. Por quê? Porque o meu melhor amigo, ele tem um melhor amigo, e o melhor amigo dele tem outro melhor amigo, e o outro melhor amigo tem outro melhor amigo, que tem outro melhor amigo, que tem outro melhor amigo. Então aquilo que era para ser segredo entre você e o seu melhor amigo já não é mais, porque está todo mundo sabendo. Então, meu irmão, o seu melhor amigo verdadeiramente é Jesus, que Ele não vai sair falando da tua vida para ninguém. Quer dar um jeito na tua vida, quer mudar de vida, quer transformar a tua história? Conta o teu segredo para Jesus, fala para Ele o que você está precisando. Como a gente viu sexta-feira passada, a gente quer pedir algo a Deus e fica com aquela hipocrisia, meu Pai, estou aqui diante da Tua presença para Te buscar, para com isso, que Deus sabe a intenção do teu coração. Você não precisa ficar com melosidade com Deus não, porque Ele sabe a intenção do teu coração. Chegar para Ele e fala o que você quer falar.
Com Jesus nós temos que ser abertamente. Com Jesus Ele está em todo o tempo para nos ouvir, mas as pessoas, nem todo mundo tem a mesma estrutura que a sua, nem todo mundo está preparado para ouvir o que você quer falar, nem todo mundo está preparado para receber a verdade que você tem para dizer, do jeito que você quer dizer. Eu não estou falando para você mentir, eu estou falando para você falar uma verdade, falar a verdade, porém, no tempo certo e da maneira certa. Quem aqui já ouviu alguém ou já recebeu a notícia de algum acidente de um parente ou de algum falecimento de um parente, uma notícia difícil? Eu já recebi uma notícia que faltou força na perna, na hora. Recebi um telefonema, a pessoa falou assim, olha, te senta. Você já fica cismado, né? Pessoa atende o telefone e fala assim, tu está sentado, se não tiver, te senta porque fulano morreu. Meu amigo, eu em pé, quase que caía para trás. Porque essa pessoa mentiu? Mentiu? Não, mas a verdade que ela falou foi do jeito o quê? Errado. Então, muitas vezes nós estamos sendo, desculpa o termo da expressão, mas nós estamos sendo pessoas estúpidas, usando pretexto que nós somos sinceros. Então nós não podemos, meu irmão, usar a estupidez como sinceridade, porque sinceridade, a verdade, ela produz paz e produz mudança. Estupidez usando a verdade, ela produz perturbação e não muda ninguém. Então quando você for falar com alguém, por mais dura que seja a verdade, peça sabedoria a Deus para levar a verdade da maneira que Cristo levaria aquela verdade. Ah, pastor, mas a palavra de Deus fala que João Batista, ele chamava de raça de víboras. Agora eu te pergunto, alguém ficou machucado? Por quê? Porque ele falou raça de víboras, mas falou no tempo certo, do modo certo, e porque Deus o havia direcionado a falar raça de víboras. Então vai ter momento que você vai usar uma verdade ríspida, uma verdade dura, você vai exortar, você vai falar mais duramente, porém, é quando Deus falar, no momento que Deus falar, e na hora que Deus fala, e no modo que Deus falar. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você está pensando, é tudo da maneira que Deus quer. Lembre-se, se Deus governa a tua vida, você tem que andar de acordo com o que Ele quer fazer através da sua vida. Então, meu irmão, que da tua boca saiam palavras para edificação, que da tua boca, meu irmão, saia o perfeito louvor, que da tua boca você não seja aquela pessoa taxada como chata diante dos teus amigos, diante dos teus familiares, porque tem pessoa que quando chega numa roda de conversa, quer ser crentão demais e acaba atrapalhando um vínculo familiar, acaba atrapalhando um vínculo de amizade. Veja, se você tem 10 pessoas conversando e nenhuma das 10 é de Jesus, nessa roda de conversa vai ter conversa boa? Porém, você não precisa chegar e ficar dizendo que a conversa é ruim. Por quê? Porque quando você é de Deus, meu irmão, a presença de Deus que há em você, a unção de Deus que há em você, quando você chega no meio, o respeito a Deus que está em você, faz aquelas pessoas mudar o rumo da conversa. Ah, pastor, mas não muda. Então qual tem sido o teu testemunho? Qual tem sido o teu testemunho, se não estão te respeitando? Então, meu irmão, você não precisa ser aquela pessoa chata, você tem que ser aquela pessoa, meu irmão, que todo mundo queira te ouvir, que quando alguém estiver passando por uma luta, o povo faça questão de perguntar a você sobre algum conselho, ou alguma ajuda. Por quê? Porque da tua boca só fala coisa boa e coisa que edifica, só fala aquilo que é bom, só fala aquilo que é certo. Então não pense você que pelo fato de você ser, eu sou de Deus, eu venho a uma igreja, eu oro, eu busco, meu irmão, existia algum homem mais perfeito que Jesus? Não existia um homem mais perfeito que Jesus. E a palavra de Deus fala que ele falou algo e não era tempo de frutos, mas ele falou. E o que foi que aconteceu com a figueira? Ela secou. Então não pense você que pelo fato de você ser de Deus, pelo fato de você ser uma pessoa ungida de Deus, se você falar algo para alguém fora de tempo, aquela pessoa não vai se magoar, não vai se ferir, porque vai. Lembra do começo que eu perguntei se você já se feriu com palavras? Você respondeu que já? Então você sabe o quanto dói quando alguém te fere por palavras. E muitas vezes essa ferida não vem de pessoas que você nem espera. É ou não é verdade? Então você tem que, meu irmão, saber que palavras, eu vi esses dias essa frase e gostei até. Palavras, elas são como uma pedra numa vidraça. Você pode até pedir perdão, mas já quebrou.
É ou não é verdade? Você pode até pedir perdão, mas já está quebrado. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo assim, nós falamos uma coisa, não controlamos nossa língua, falamos aquilo que dá na telha, e depois a gente vai correr atrás de consertar aquilo que a gente fez, ou aquilo que a gente falou. Marido, trate a sua esposa com carinho. Esposa, trate o seu marido com carinho. Você não precisa dizer palavras duras, porque uma simples conversa entre vocês vai resolver o problema. Um simples diálogo resolve tudo. Uma simples conversa, diz assim: sente aqui, por favor. Olhe no olho e converse. Porque diálogo, meu irmão, resolve muitos problemas. Uma simples conversa pode mudar a família de vocês. Uma simples conversa. É uma história que é bem conhecida nas igrejas. Era um homem que ele casou com a mulher, e ele todas as vezes comia a casca do pão e dava um miolo para ela. E ele não gostava da casca do pão, e achava que a mulher gostava do miolo, porque ele gostava do miolo, e a mulher gostava da casca. E ele achava isso, e toda vez ele dava a casca, ele comia a casca e dava um miolo para ela, porque achava que ela gostava do miolo. 10 anos depois, ele se irritou com a mulher e fez assim: me dá cá o miolo, quem vai comer o miolo hoje sou eu, toma a casca. Ela olhou para ele e falou assim: muito obrigado, meu amor, faz 10 anos que eu quero comer a casca do pão e você só me dá o miolo. Por que aconteceu isso? Porque não havia diálogo, não havia conversa. Uma simples conversa, ela estaria feliz e ele também. Então talvez esteja acontecendo isso na sua casa. Não tem diálogo, então tem briga. Não tem conversa, tem briga. Então senta, conversa, resolve. 2 adultos, 2 pessoas maduras tem que se resolver. Tudo com o quê? Com conversa, no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Abra o coração e Deus vai honrar vocês, amém? Então você precisa disso, você precisa falar aquilo que é certo no momento certo. Da tua boca só produza coisa que produza edificação, e não palavras de condenação, palavras de acusação, palavras que vai apontar erro de alguém. Meu irmão, você não precisa disso. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você não é o Espírito Santo. Então você nunca vai conseguir convencer ninguém do erro. Você nunca vai conseguir convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Nunca vai. Então não queira fazer o papel do Espírito Santo, apenas fale aquilo que é bom, agradável. Ah, pastor, e se eu tiver de falar rispidamente? Você vai falar, e isso não deixa de ser bom e não deixa de ser agradável. Porque, como eu falei, quando você fala mais duramente, no tempo certo, na hora certa, vai produzir arrependimento e mudança. Então, meu irmão, a tua boca, ela é um instrumento nas mãos de Deus. Então não deixe que o diabo confunda a tua mente e queira colocar na tua mente que você tem que falar a verdade do jeito que você pensa que é verdade, quando na verdade não é, apenas uma estupidez. Então, olhe para a sua vida, olhe para o que você tem falado, olhe para quem está do seu lado e cante aquela musiquinha que você cantava quando era pequenininho. Cuidado, boquinha, nunca fala. Cante para ela, olhe para ela e diga: cuidado, boquinha, nunca fala. Então nós temos que ter cuidado naquilo que nós falamos, amém? Temos que ter cuidado naquilo que nós falamos. Ah, pastor, mas por que o senhor trouxe essa palavra hoje? Não sei, meu irmão, porque você precisa. Deus, ele me tocou para trazer essa palavra porque nós estamos precisando disso, porque nós estamos vivendo num mundo hoje que todo mundo está se ferindo com palavras e acha que não fere nada, não fere ninguém, fala o que quer, diz o que quer e acha que não está ferindo, mas está. Jesus, ele era um homem santo, sim ou não? Mas ele fez com que uma figueira se secasse, porque não era tempo. Então, meu irmão, não deixe que da sua boca saia algo que vai secar alguém. A palavra de Deus fala que existia uma figueira também, plantada numa vinha. E o dono da plantação falou para o vinhateiro: já fazem 2 anos que eu espero o fruto dessa figueira e ela não dá, corta e lança no fogo. Aí o vinhateiro olhou para ele e falou assim: não, meu senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou limpar ao redor dela, vou poldá-la e vou adubá-la, e vamos deixar esse ano, se não der fruto a gente arranca.
A Bíblia não diz o final da história, mas na sua opinião, deu fruto ou não? E o que é que isso tem para dizer para nós? Que muitas vezes a gente está esperando que pessoas venham dar fruto, quando na verdade nós não temos feito por onde elas darem fruto. Porque o dono daquela vinha só estava esperando o fruto, mas cadê adubar, cadê poldar, cadê cuidar da figueira? Então tem muita gente na tua casa que você está esperando que ela tome a atitude certa, e você só lenha, esperando com que ela venha dar fruto, com que ela se arrependa dos seus pecados do jeito que você está falando. Mas a partir do momento que quando você começar a tratar, quando você começar a limpar, quando você começar a cuidar e amar, aquela figueira vai dar fruto. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, se você quer ter fruto, faça por onde a árvore dá fruto. Se você quer ter paz na sua casa, faça por onde sua casa tenha paz. Como? Não sendo uma pessoa chata, não sendo uma pessoa grosseira, não sendo uma pessoa ranzinza. Seja uma pessoa amorosa, que todos na tua casa tenham prazer de estar ao teu lado, tenham alegria de estar ao teu lado, falando palavras que edificam, falando palavras que fortalecem, falando palavras, meu irmão, que trazem a bênção de Deus para a nossa casa, palavras que trazem o poder de Deus para dentro do nosso lar, e não palavras contrárias àquilo que a gente quer, não palavras contrárias àquilo que a gente está orando a Deus. Então não fale palavras contrárias àquilo que você está orando, não fale palavras contrárias àquilo que você está pedindo a Deus, fale palavras a favor da tua bênção. Abençoa a tua casa, abençoa a tua vida, abençoa a tua família. Então que da tua boca, meu irmão, venha sair somente coisas para edificação. Ah, pastor, mas eu tenho que desabafar algo com um familiar meu. Meu irmão, nem todo mundo tem estrutura para ouvir o que você quer falar. Ah, pastor, mas eu não vou falar da vida dela não, vou falar da minha. Meu irmão, não fale da sua vida para quem não pode resolver. Amém? Talvez você tenha uma pessoa que é sua amiga, seu amigo, e você fala assim, vou desabafar com essa pessoa. Ela vai ajudar em quê? Você já desabafou para Deus? Ah, pastor, mas é preciso, entenda. A palavra de Deus fala que uma certa mulher, ela recebeu uma promessa que iria ser mãe. E passado 9 meses ela teve um filho. Quando o menino completou 10 anos, o menino estava no campo com seu pai, e o menino fez o quê? Teve uma dor de cabeça e morreu. A mulher leva esse menino para o quarto do profeta, que ela tinha feito, deita o menino na cama e vai até o profeta. Quando o marido dela chega e fala assim, tu vai para onde? Ela fala assim, eu vou ver o profeta. Ele fala assim, mas não é lua nova, o que é que está acontecendo? Ela falou, tudo vai bem. Chegou diante de Geazi, vai tudo bem? Ela disse o quê? Tudo vai bem. Quando ela chegou diante do profeta, que representava a Deus, foi que ela desabafou o problema dela. Então tem muita gente, meu irmão, que você tem contado a tua vida, mas não vai resolver nada, só vai ser mais um a saber do teu problema. O ponto final do teu problema se chama Jesus. A solução do teu problema se chama Jesus. É a Ele que você tem que compartilhar os teus segredos. É a Ele que você tem que dizer suas intimidades. Ah, pastor, então eu tenho que morrer com a coisa dentro de mim. Claro, você pode contar para alguém, claro, que seja na direção que Deus te der, da maneira que Deus te falar. Porque você não deve contar a sua vida para quem não pode resolver. Você não deve falar algo para quem não vai resolver. Muitas vezes, o pastor ele está aqui para lhe ajudar, amém? Para orar por você, para orar pela sua família, mas olhe bem para o meu rosto. Eu sei que eu sou jovem, eu sei que eu sou solteiro, mas eu não sou padre. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ele é pastor, ele não é padre. Por que você está dizendo isso? Porque tem muita gente que vem se confessar para o pastor. Aí espera que o pastor vá rezar 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria. Meu irmão, você tem que se confessar para Deus. Você pode pedir ajuda em oração ao pastor? Claro, a gente está aqui para isso, a equipe está aqui para isso, a gente vai te ajudar, a gente vai orar por você, mas você não precisa colocar a tua vida nas nossas mãos. A tua vida tem que estar na mão de Deus, amém? A tua vida tem que estar na mão do Senhor, é o Senhor que precisa saber da tua vida, dos detalhes, de tudo, não é homem nenhum. A Bíblia fala assim, melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes, melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Então coloque sua vida na mão do Senhor. Pastor, estou precisando de uma ajuda na minha família, ore por mim, ore pela minha casa, amém, meu irmão, vamos orar.
tem coisas que a gente precisa entrar mais a fundo, tudo mais, mas você não precisa, meu irmão, dizer, ó, eu tenho um filho que ele tem 1.232 fios de cabelo, ele tem um dedo, na ponta da unha dele tem uma manchinha branca, na orelha dele tem um pelinho aqui, ó. Tem gente que quer contar detalhe por detalhe e colocar a vida na mão do homem, meu irmão, sua vida tem que estar na mão de Deus, amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, coloque sua vida na mão de Deus, é Ele que precisa saber os detalhes, e quando você vai orar, você não conta nada disso para Deus, quando você vai olhar, você não expõe nada dos detalhes que você quer para Deus, então é para Deus que você tem que expor, porque é Ele que vai solucionar o teu problema, é Ele que vai resolver a tua causa, é Ele que vai pelejar a tua peleja, quando já não tiver mais forças, aí Deus ele entra como fez com Josafá, a peleja já não é mais tua, a peleja agora é do Senhor, amém? É Ele que vai dizer isso, no momento de uma angústia que você estiver passando na madrugada, chorando, sabe onde é que eu vou estar? Dormindo, está lá ó, contando carneirinho, porque o homem é assim, meu irmão, no momento que a gente mais precisa, não tem ninguém do nosso lado, mas Deus estará do nosso lado quando a gente mais precisar, amém? Por mais que a gente tente lhe ajudar, por mais que a gente se esforce para lhe ajudar, mas no momento da tua maior necessidade, nós não estaremos lá, mas Deus vai estar, amém? Então fale para Deus, exponha para Deus aquilo que você precisa expor, e cuidado naquilo que você fala para os outros, para que você não venha fazer alguém se secar, amém? Então esse foi o recado que Deus tocou no meu coração para trazer para você nessa noite. Se você crê, aplauda o Senhor com alegria, em nome do Senhor Jesus.